Já sentiu o cheiro de uma festa que nasce da desgraça? Na vila de Serra Queimada, a véspera de São João não era só uma data, era um ato de teimosia. Era a noite em que o povo, moído pela seca e esfolado pela ganância do coronel Antero Bastos, fingia que a vida prestava. O ar não cheirava só a milho assado, a quentão e a fumaça de fogueira. Cheirava a uma alegria desesperada, fina como um fio de navalha, prestes a cortar. Crianças com os pés descalços pulavam busca-pés, mulheres rodopiavam saias de chita colorida e os homens, de chapéu de palha puído, dividiam goles de cachaça barata, tentando lavar a poeira da alma. E no centro de tudo, em cima de um caixote de madeira, estava a única riqueza de Serra Queimada, Romão da Viola. Romão não era um rapaz, era um homem feito, de rosto marcado pelo sol e olhos que pareciam guardar todas as tristezas do mundo. Mas quando seus dedos tocavam as cordas, meu amigo. Quando ele tocava, o sertão parava para escutar. Sua viola não era um instrumento, era um feitiço. Ela chorava as mágoas, ria os amores e, mais importante, dava ao povo a coragem que lhes faltava durante o dia. Mas naquela noite, uma sombra observava a festa. De sua varanda da casa grande, que mais parecia um forte, o coronel Antero Bastos assistia a tudo com um tédio venenoso. Antero era dono da terra, da água e acreditava ser dono das almas. Um homem de barriga avantajada, mãos macias e um coração mais seco que folha de gravatá. Para ele, povo feliz era povo perigoso. Povo que dança é povo que pensa, e em Serra Queimada, pensar era um crime. Ao seu lado, como cães de guarda, estavam seus capangas, Navalha, um sujeito magro de olhar morto, famoso pela rapidez com que sua peixeira encontrava a carne, e Orelha Morta, um brutamonte surdo de um ouvido, o que o fazia estar sempre com a cabeça inclinada, como se farejasse o perigo. O coronel não ajudava ninguém. A farinha em seus armazéns apodrecia, mas ele preferia jogá-la aos porcos a dar a uma mãe com fome. Sua lei era a extorsão, sua ordem era o medo. E havia uma coisa que o tirava do sério mais do que a seca, a lenda de Virgulino Ferreira. Antero Bastos tinha uma vaidade doentia. Ele exigia ser o único rei daquelas terras, o único nome temido e respeitado. E o fato de um bando de cangaceiros, liderados por um bandido de óculos redondos, ter mais fama e, em alguns sussurros, mais honra do que ele, o corroía por dentro. A festa no terreiro atingiu o auge. Romão da Viola, sentindo a energia do povo, começou a tocar uma toada rápida, um chachado que fazia o chão tremer. O povo entrou em êxtase. Foi quando um vaqueiro jovem, mais valente pela cachaça do que pelo juízo, ergueu o copo e gritou: "Isso é que é música, seu Romão! Essa viola dá mais alegria ao povo que Deus no céu. O Senhor tem mais coragem nesses dedos do que o coronel tem de homem naquela casa." Um silêncio mortal caiu sobre a praça. O vaqueiro percebeu o que disse e gelou. Mas era tarde demais. Outro encorajado completou: "É verdade, o coronel só sabe tirar. Quem dera a gente tivesse um homem como Lampião para botar ordem aqui. Esse sim é rei." Foi como acender um rastilho de pólvora. O nome estava dito, a comparação estava feita. Na varanda, o coronel Antero quebrou o copo na mão. O sangue pingou no ladrilho. Ele não gritou. Ele apenas sibilou para seus homens: "Navalha, Orelha Morta, acabem com a festa." Os dois capangas desceram os degraus lentamente. O povo abriu caminho como o mar, o medo apagando instantaneamente a alegria do São João. Romão da Viola parou de tocar, a última nota morrendo no ar. Ele não tinha entendido o que acontecia. "Gosta de tocar, violeiro?" rosnou Navalha, o rosto sem expressão. Eu só toco pro povo, seu..." gaguejou Romão. "E o povo gosta de falar nome de bandido enquanto o senhor toca, não é?" continuou o capanga. O coronel não gostou da sua música e nem da sua plateia.
Navalha agarrou o braço esquerdo de Romão, enquanto Orelha Morta segurava o direito. O coronel mandou dar um recado, disse Navalha. Ele olhou para a mão direita do violeiro, a mão que dedilhava a magia, a mão que trazia a alegria. Uma mão que ensina o povo a desrespeitar, não serve para nada. Diante de todos, diante das fogueiras apagadas, Navalha ergueu a peixeira. O primeiro grito de Romão foi quando o aço cortou sua carne. O segundo foi quando o osso se partiu. A mão do violeiro caiu na poeira, como um pássaro morto. Romão desabou, olhando incrédulo para o coto que jorrava o sangue que manchava a terra seca do São João. A viola caiu ao seu lado, encharcada. A festa estava morta. O coronel, da sua varanda, acendeu um charuto satisfeito. Ele havia calado a música e, pensava ele, havia calado o nome de Lampião. Mal sabia ele que o som daquela mão caindo no chão ecoaria por todo o sertão até chegar aos ouvidos certos. Se essa covardia já fez seu sangue ferver, se a imagem desse violeiro mutilado na noite de São João lhe causou a mesma revolta, saiba que isso é só o começo. A justiça do sertão não dorme, ela apenas afia o punhal. Se você quer ser o primeiro a saber como Lampião responderá a essa afronta, inscreva-se agora no canal. Deixe seu like para mostrar que você também não aceita covardia e ative o sininho, porque a cavalgada de Virgulino será implacável. Os dias que se seguiram àquela véspera de São João foram os mais longos e silenciosos da história de Serra Queimada. A alegria não foi apenas interrompida, foi assassinada. As fogueiras amanheceram apagadas, as bandeirolas coloridas pareciam mortalhas balançando ao vento, e o cheiro de milho assado foi substituído pelo fedor metálico do medo. O coronel Antero Bastos não precisou dar mais nenhuma ordem. O silêncio de sua varanda era mais alto que qualquer grito. Seus capangas, Navalha e Orelha Morta patrulhavam a rua principal, não para manter a ordem, mas como estátuas vivas, lembrando a todos o preço de uma palavra errada ou de uma cantiga de esperança. Ninguém ousou visitar Romão da Viola à luz do dia. Sua casa, um casebre de taipa nos fundos da vila, tornou-se uma ilha de dor. Apenas à noite, como fantasmas, uma ou duas mulheres mais velhas, incluindo sua irmã mais nova, Luzia, levavam chás de casca de angico para estancar o sangue e panos limpos para refazer o curativo grotesco no coto. Romão jazia numa rede, os olhos abertos e secos, fitando o teto de palha. A febre da infecção o queimava por dentro, mas nada ardia mais do que o que ele via no canto do quarto. A viola, sua companheira, sua voz. Agora, ela estava encostada na parede, manchada com seu próprio sangue seco, e ele nunca mais poderia fazê-la cantar. Ele não gritava, não chorava. O coronel não tinha cortado apenas sua mão, tinha cortado sua alma. A música de Serra Queimada estava morrendo de gangrena junto com ele. Longe dali, escondido num curral abandonado, outro homem sofria. Era Bento, o jovem vaqueiro que, num rompante de cachaça e coragem, gritara os nomes de Romão e Lampião. A culpa o comia vivo. Cada gemido que ele imaginava sair da casa de Romão era como uma facada em seu peito. Foi sua boca grande, sua bravata estúpida, que armou a mão de Navalha. O coronel o caçaria em breve, ele sabia, assim que o sadismo de ter quebrado o violeiro passasse. Mas o medo da morte era menor que a vergonha. Ele havia usado o nome do rei do cangaço como um escudo e o golpe tinha acertado um inocente. Havia apenas uma coisa a fazer. Uma coisa louca, suicida, mas a única que a sua honra de sertanejo exigia. A decisão nasceu do desespero. Se seu grito tinha invocado o nome de Lampião em vão, agora ele o faria valer. Ele mesmo levaria a notícia ao capitão. Ele pediria, não vingança para si, mas justiça para Romão. Na calada da terceira noite, Bento selou seu cavalo magro, o Relâmpago, um animal tão sofrido quanto ele. Levou apenas um cantil de água, um naco de rapadura e a faca de cortar fumo.
Ele partiu sem se despedir, cavalgando não pela estrada principal, mas se embrenhando na caatinga, usando os atalhos que só os vaqueiros conheciam. Ele não fazia ideia de onde Virgulino Ferreira estava. O cangaço era como o vento, estava em todo lugar e em lugar nenhum. Bento cavalgava seguindo causos, boatos de feira, sussurros de tropeiros. Dizem que ele foi visto para a banda de Pernambuco. Que nada, tá escondido na Serra Negra. Por 6 dias, Bento cavalgou. O sol rachou seus lábios, os espinhos rasgaram sua roupa. Ele bebeu água de poça, comeu raiz de umbu. 2 vezes quase topou com uma volante, escondendo-se com o cavalo dentro de um grotão, o coração batendo no ritmo dos tiros que os soldados davam ao léu. A culpa era seu combustível. A imagem da mão de Romão caindo na poeira o impedia de dormir. Ele não estava apenas fugindo do coronel Antero. Estava cavalgando para encontrar um demônio que esperava ele fosse mais justo que o Deus que havia abandonado Serra Queimada. No 7º dia, quando o cavalo já mancava e ele próprio delirava de sede, Bento encontrou algo. Não um acampamento, mas um sinal. Uma fogueira recém-apagada, com as pedras arrumadas de um jeito particular, e ao lado, uma lata de flandre vazia. Nenhum sertanejo comum deixaria uma lata daquelas para trás, mas os cangaceiros, sim, era o rastro. Com a esperança renovada, ele seguiu as pistas sutis por mais meio-dia, até que a paisagem se fechou num labirinto de pedras conhecido como a Serra do Gavião. Ele não viu o primeiro homem. Sentiu apenas o cano frio de um rifle em sua nuca. Apeia, cabra! A voz era seca e sem emoção. Bento ergueu as mãos, o corpo tremendo de fraqueza e medo. Um homem loiro, de olhos azuis e febris, o diabo loiro Corisco, o desarmou com uma rapidez assustadora. "O que um desgarrado do coronel Antero faz tão longe de casa?" perguntou Corisco, mostrando que eles já sabiam de onde ele vinha. Os batedores de Lampião sabiam de tudo. "Eu não sou dele, eu juro. Eu vim falar com o capitão. É sobre Romão da Viola." O nome do violeiro fez Corisco hesitar por uma fração de segundo. A notícia da covardia do São João já corria mais rápido que qualquer cavalo. "Levantem ele", ordenou. Bento foi arrastado serra acima até um coito escondido entre paredões de pedra. O cheiro era de café forte, couro e pólvora. Dezenas de homens armados até os dentes o observaram com olhos duros. E então ele o viu. Sentado numa pedra, sob a sombra de um mandacaru, estava Virgulino Ferreira. Ele limpava metodicamente o cano de seu rifle Parabellum, os óculos redondos brilhando. "Capitão", disse Corisco, "esse cabrito diz que é de Serra Queimada. Diz que veio falar do violeiro." Lampião não ergueu os olhos da arma. "Então deixe o homem falar. Diga a que veio, moleque, e seja rápido. Tenho pouca paciência para conversa fiada." Bento, com a boca seca de pavor, desabou de joelhos, e as palavras jorraram. Ele contou da festa de São João, da alegria do povo, da magia da viola de Romão. Contou do seu próprio grito bêbado, da sua vaidade idiota em comparar o coronel ao capitão Lampião. "Eu usei seu nome, capitão, foi culpa minha." E então ele contou o fim, a chegada de navalha, a ordem do coronel e o som. "Ele cortou a mão dele, capitão." Bento soluçava agora, lágrimas de culpa misturadas com a poeira do rosto, na frente de todo mundo, porque o povo estava alegre e porque eu disse que o senhor era mais rei que ele. Ele cortou a mão da música. O acampamento inteiro ficou em silêncio. O único som era o vento assobiando nas pedras. Lampião parou de limpar a arma. Ele ficou imóvel por 10 segundos, que pareceram uma eternidade. Lentamente, ele ergueu a cabeça. Seus olhos por trás das lentes não tinham raiva, tinham algo pior. Tinham uma calma fria, uma clareza mortal. Ele olhou para Bento, depois para Corisco e por fim para o horizonte. "Um homem", disse Lampião, a voz baixa e cortante como vidro quebrado, "que tira a comida do povo é um ladrão. Um homem que tira a vida do povo
é um assassino. Mas um homem que tira a música, esse é um demônio, e que usa meu nome para justificar a tirania. Ele se levantou guardando a vareta de limpeza. Esse assinou o próprio enterro. Ele ajeitou o chapéu de couro. Corisco, reúna os cabras. Vamos ensinar ao coronel Antero Bastos o que acontece quando se cala uma viola no meu sertão. O coito na Serra do Gavião ferveu como um formigueiro cutucado. Mas não houve gritos de guerra, nem bravatas de bêbado. Houve a eficiência mortal de homens que viviam daquele ofício. Em menos de 20 minutos, o acampamento foi desmontado, as fogueiras apagadas e cobertas com terra, e os cavalos selados. O bando de Lampião não era um amontoado de jagunços. Era um exército fantasma, com disciplina e hierarquia. Bento, o vaqueiro, foi tratado sem delicadeza, mas também sem crueldade. Deram-lhe água e um pedaço de carne seca. Seus olhos, antes desesperados, agora tinham uma centelha de pavoroso alívio. Ele tinha soltado o demônio da garrafa e agora só lhe restava assistir. Tu vem com a gente, moleque, Lampião disse a ele sem perguntar. Tu abriu essa porta com a tua boca. Agora tu vai ver o que entra por ela. O capitão não era homem de agir no calor. A raiva dele era fria, calculista. Ele chamou Corisco, seu braço direito, e o diabo loiro do sertão, e Zé Baiano, o executor de poucas palavras e muita peixeira. O mapa que desenharam no chão de areia não era da cidade, era da alma do coronel Antero. Tu, disse Lampião a Gato Preto, seu batedor mais ágil, vá na frente. Ligeiro como sombra, não quero saber onde estão as volantes. Quero saber onde está o coronel. Quero saber se ele ainda está na Casa Grande. Quero saber quantos capangas vigiam à noite. E quero, acima de tudo, o paradeiro desse tal de Navalha e do Orelha Morta. Descubra onde eles dormem, onde bebem, onde cagam. O castigo deles é separado. O do coronel é o banquete principal. Gato Preto nem respondeu. Apenas tocou a aba do chapéu e se dissolveu na caatinga, como se nunca tivesse estado ali. A marcha começou sob o sol impiedoso. Eram 30 homens, a elite do cangaço, escolhidos a dedo. Eram 30 anjos da morte cavalgando em fila indiana, levantando o mínimo de poeira possível. Lampião ia na frente, não como um rei em seu trono, mas como um predador farejando a presa. Seus óculos redondos refletiam o sol, escondendo os olhos, mas quem cavalgava perto via a tensão em seu maxilar. Aquilo era pessoal. Em Serra Queimada, o coronel Antero Bastos estava satisfeito. A vila estava morta. O silêncio era absoluto. Romão da Viola agonizava em sua rede, a febre consumindo sua carne, o coto do braço infeccionado e negro. Luzia, sua irmã, chorava baixo, limpando a ferida com garapa de cachaça, o único remédio que tinham. A mão decepada, eles haviam enterrado no quintal, como se enterra um filho. O coronel, em sua arrogância, acreditava ter vencido. Havia matado a música e provado que nem o nome de Lampião tinha poder em suas terras. Ele até mandou seus capangas beberem na venda, uma demonstração de normalidade e poder. Navalha e Orelha Morta riam alto, contando vantagem, exibindo a peixeira manchada como um troféu. O que eles não sabiam é que Gato Preto, o espião de Lampião, estava sentado num canto escuro dessa mesma venda. Disfarçado de tropeiro, ele ouvia tudo, mapeava tudo. Viu que os dois capangas, bêbados de orgulho e cachaça, se separariam. Orelha Morta iria dormir no quartinho dos fundos da própria venda. Navalha, o executor, iria para a casa da amante nos arredores da vila. E o coronel? O coronel estava seguro na Casa Grande, protegido por 6 guardas fixos e muros altos. Gato Preto saiu da venda sem ser notado e cavalgou pela noite para encontrar o bando, que esperava escondido a 2 léguas dali. O relatório foi dado ao pé do ouvido do capitão. Lampião ouviu, balançando a cabeça lentamente. O plano se formou, claro como água de cacimba. Corisco, disse ele. Tu e 10 cabras vão pegar o Navalha. Quero ele vivo.
Não me tragam um homem morto. A justiça para ele vai ser aqui. Zé Baiano continuou. Tu e 5 homens pegam o Orelha Morta na venda. Tragam ele também. O resto vem comigo. Ele olhou para Bento, o vaqueiro. E tu, moleque, tu vai na frente. Tu vai bater na porta do teu coronel. A noite estava fechada, sem lua, uma escuridão perfeita. O bando se moveu como tinta derramada na noite. A vila de Serra Queimada dormia o sono do medo, sem saber que o próprio medo tinha acabado de chegar. A operação foi um balé macabro. O grupo de coriscos cercou a casa da amante de Navalha. Não houve um tiro. Eles entraram pela janela da cozinha. Navalha estava roncando na rede. Antes que pudesse acordar, estava amordaçado com a própria camisa e amarrado com corda de sisal. Orelha Morta na venda teve ainda menos chance. Zé Baiano e seus homens arrombaram a porta dos fundos e o pegaram antes que ele pudesse alcançar o rifle. Em 10 minutos, os 2 principais executores do coronel estavam neutralizados, amarrados e sendo levados para o centro da praça, onde o coreto de madeira seria o tribunal. Enquanto isso, Lampião e o grupo principal cercaram a Casa Grande. Os 6 guardas do coronel eram vaqueiros, não soldados. Quando viram as sombras de quase 20 cangaceiros se materializando na escuridão, armados até os dentes, a coragem sumiu. Foram rendidos sem um único disparo. O silêncio da noite de São João, quebrado pela crueldade, seria vingado pelo silêncio da justiça do cangaço. Lampião parou em frente à porta maciça da Casa Grande. Ele olhou para Bento, os olhos do vaqueiro arregalados de terror. Agora, sussurrou Lampião, chame seu mestre. Bento, tremendo como vara verde, se aproximou e bateu na porta. Coronel, Coronel Antero, acuda aqui, sou eu, Bento, pegaram a gente, a volante tá aí. A luz de um lampião acendeu lá dentro, passos pesados, a tranca rangeu, a porta se abriu lentamente e o Coronel Antero Bastos apareceu, de pijama e revólver na mão, o rosto amassado de sono e irritação. Que diabo é isso, Bento? Que gritaria? Ele parou, sua voz morreu. O revólver em sua mão pareceu pesar 1 tonelada. Bento não estava sozinho. Parado na sua varanda, iluminado pela luz amarelada que vinha de dentro, estava Virgulino Ferreira da Silva. O chapéu de couro, os óculos redondos, o lenço no pescoço e o sorriso. Um sorriso que era mais assustador que qualquer rifle. Boa noite, coronel, disse Lampião, empurrando a porta com a ponta do rifle. Soube que o senhor não gosta da minha fama. Vim pessoalmente mudar sua opinião. O terror tem um som. Em Serra Queimada, ele soou como o badalar frenético do sino da igreja à meia-noite. O som, que era para anunciar missa ou fogo, agora anunciava o juízo final. Os cabras de Lampião não pediram. Eles ordenaram, batendo nas portas com a coronha dos rifles, gritando para que todos fossem à praça. Acorda, povo! O capitão Virgulino tá chamando. O acerto de contas do São João vai ser pago hoje. Em pânico, o povo saiu de suas casas, de camisola, descalços, amontoados uns nos outros, empurrados pelo medo. A praça poeirenta foi iluminada não por fogueiras de festa, mas por dezenas de tochas empunhadas pelos cangaceiros que formavam um círculo de fogo e sombra. O ar estava pesado, cheirava a querosene e a pavor. No centro de tudo, em cima do coreto manchado pelo sangue seco de Romão, a cena estava montada. O coronel Antero Bastos, o homem mais temido da região, estava lá, mas não como o rei que era. Estava de joelhos, vestindo apenas suas roupas de dormir de linho fino, agora sujas de terra e urina. A arrogância tinha se esvaído, deixando apenas um homem gordo e trêmulo. Ao seu lado, amarrados como porcos para o abate, estavam Navalha e Orelha Morta, os olhos saltando das órbitas. Lampião subiu no coreto. Ele não gritou. Ele caminhou até a beirada e o silêncio da multidão foi tão profundo que se podia ouvir um grilo a 100 metros. Sua figura, recortada contra as chamas, parecia a de um juiz do inferno.
povo de Serra Queimada. Sua voz cortou a noite clara e fria. Vocês tiveram um São João muito triste este ano. Um homem, ele apontou com o queixo para o coronel, achou que era Deus. Achou que podia mandar na alegria de vocês. Achou que a música feria mais que bala. Ele se virou e caminhou até seus capangas capturados. Eu soube que a festa foi animada e que teve um prêmio para o músico. Ele se agachou na frente de Navalha. Foi tu, não foi? Foi tu que usou a peixeira? Navalha, tremendo, não conseguia falar, apenas gemia na mordaça. Solta a boca dele, Lampião ordenou a Corisco. Capitão, pelo amor de Deus, eu só obedeci ordem, gritou Navalha, as palavras saindo emboladas. Foi ele, foi o coronel Antero, ele que mandou, eu só fiz o serviço. Lampião sorriu, um sorriso que gelou a espinha de todos. Ele se levantou e olhou para o coronel. Ouve, coronel, a lealdade que o senhor compra com dinheiro morre na ponta do meu punhal. O teu cão tá latindo contra o dono. Ele se virou para Navalha novamente. Tu diz que só obedeceu ordem, mas tu gostou, não foi? Tu usou a mão para cortar a mão de um homem de bem, um homem que tocava viola. Lampião puxou a própria peixeira de Navalha da bainha do capanga. No meu sertão, a gente paga o que deve, e tu, Navalha, tá devendo uma mão. Não, não, piedade, capitão, gritou o jagunço, tentando se arrastar para trás. Lampião nem piscou. Ele olhou para Corisco. Segura! O Diabo Loiro e Zé Baiano seguraram o braço direito de Navalha, esticando-o no chão do coreto. Uma mão por uma mão, disse Lampião. E com um único golpe, preciso e brutal, ele desceu a peixeira do capanga contra o pulso dele. Um som oco de osso se partindo e um grito que rasgou a noite. A justiça fora servida. Lampião limpou a lâmina na roupa do próprio Navalha, que se contorcia no chão. Ele então olhou para a orelha morta. E tu segurou o violeiro para ele não se mexer. Tu foi a força covarde. O capanga, mudo de terror, apenas balançava a cabeça. Lampião não disse mais nada. Sacou seu revólver e deu um único tiro na testa do homem. O corpo tombou para o lado sem barulho. Agora restava o coronel. Ele tinha assistido a tudo. O vômito subiu por sua garganta e ele se sujou ali mesmo, de joelhos. O cheiro de morte e de excremento encheu o coreto. Limpo. E tu, coronel, disse Lampião, se aproximando dele. Tu foi o mandante. Tu foi a cabeça. O teu crime foi o pior de todos. Dinheiro, gaguejou Antero, o rosto banhado em lágrimas e suor. Leve tudo, capitão. Meu gado, meu ouro, a fazenda, tudo é seu, mas me deixe viver. Lampião riu, um riso seco, sem alegria. Dinheiro? Tu acha que eu atravessei o sertão por causa de tuas moedas? Eu vim pela minha honra. Eu vim pela música. Tu te ofendeu porque um bêbado gritou meu nome. Tu te doeu porque o povo tava alegre com uma viola. O teu crime não foi ganância, coronel. Foi vaidade. Tragam ele aqui, ordenou Lampião. Seus homens se moveram. Foram até o casebre escuro de Romão. O violeiro, delirando de febre, foi carregado em sua própria rede como um corpo santo. Levaram-no até a praça e o colocaram gentilmente no chão, de frente para o coreto. Romão, com os olhos turvos, viu a cena. Viu o coronel de joelhos, viu Navalha sem a mão e viu a figura de Lampião o encarando. Lampião se agachou na frente de Antero Bastos. O coronel esperava o tiro, esperava a facada. Matar tu é um favor, coronel, sussurrou Lampião. E mutilar tu... Bom, tu já viu como é. Mas o teu crime saiu da tua boca. A ordem saiu da tua língua vaidosa. Tu não gostou que o povo falou meu nome. Ele fez um sinal. Corisco, com uma mão, agarrou os cabelos do coronel, puxando sua cabeça para trás e forçando a boca a se abrir. O violeiro perdeu a mão, que era a voz da viola dele, disse Lampião. E tu, coronel, tu vai perder a tua. Tu vai viver aqui, rico, com tuas terras, mas tu nunca mais vai dar uma ordem. Tu nunca mais vai xingar um pobre, e tu nunca mais vai reclamar se alguém gritar meu nome. Lampião puxou seu punhal pessoal, o de cabo de prata.
O coronel se debateu, mas a mão de Corisco era de ferro. Diante do povo, diante do violeiro moribundo, Lampião foi rápido. Um movimento e a praça se encheu com o grito afogado do coronel, que cuspiu o próprio sangue no chão do coreto. A voz do poder de Serra Queimada estava para sempre silenciada. O silêncio que se seguiu ao grito afogado do coronel Antero foi mais pesado que uma mortalha. A praça inteira, povo e cangaceiros, assistiu paralisada enquanto o homem mais poderoso da região caía de lado, cuspindo sangue e agarrando a boca mutilada, os olhos revirados de dor e descrença. Navalha, a poucos metros, gemia baixo, segurando o coto do braço, o sangue formando uma poça escura na poeira. A justiça do cangaço havia sido cirúrgica, simbólica e absoluta. Lampião limpou o punhal de cabo de prata na camisa de linho do próprio coronel. Ele guardou a arma na bainha e, por um momento, apenas observou sua obra. O tirano calado, o executor mutilado, o capanga morto. A praça cheirava a sangue, pólvora e medo. O capitão então se virou e caminhou lentamente até a rede onde Romão da Viola agonizava. O povo abriu caminho, o respeito agora misturado com um terror quase religioso. Lampião se agachou ao lado do violeiro. Romão mal respirava. A febre o consumia, mas seus olhos estavam abertos, turvos, fixos na figura do cangaceiro. Ele tinha visto tudo. Lampião tirou do pescoço o seu patuá mais forte, um saquinho de couro curado que continha orações e proteção. Ele o colocou sobre o peito de Romão. "Violeiro", disse Lampião, a voz surpreendentemente suave. "Tu não tocou para mim, tu tocou para o povo. E quem toca para o povo, toca para Deus. Mas parece que o diabo ouviu primeiro." Ele olhou para a mão decepada do músico ali ao lado, que o povo tinha guardado. "Eu não posso te devolver os dedos que tu perdeu, mas eu te devolvo a honra. E eu fiz o homem que te calou engolir a própria voz. O teu sofrimento tá pago." Romão tentou dizer algo, mas apenas um suspiro saiu. Uma única lágrima escorreu de seus olhos febris. Lampião se levantou e encarou a multidão. O povo de Serra Queimada estava paralisado, como ovelhas que viram o lobo matar o cão pastor. "Povo de Serra Queimada!" A voz de Lampião voltou a ser um trovão, ecoando entre as casas. "Vocês viram a justiça. O homem que calou a música de vocês agora está mudo." Ele chutou de leve o corpo trêmulo do coronel. "O homem que cortou a mão da viola de vocês agora não tem a dele." Ele apontou para a navalha. "Esse coronel ainda tem as terras, ele ainda tem o gado, ele ainda tem o dinheiro que roubou de vocês. Mas ele não tem mais voz para dar ordem. E ele não tem mais mão para assinar sentença." Lampião caminhou até o centro da praça. "O São João de vocês foi estragado. A comida que esse homem nega aos filhos de vocês está apodrecendo nos armazéns dele." Ele apontou seu rifle para Belum, para o grande depósito ao lado da Casa Grande. "A festa de vocês não acabou. Ela só começou. Vão, peguem o que é de vocês. Peguem a farinha, o feijão, o milho. Comam, bebam, celebrem em cima da desgraça do homem que desprezou a alegria de vocês. É a minha ordem." Houve um segundo de hesitação. O povo, acostumado a obedecer e temer, olhou uns para os outros. Foi Bento, o vaqueiro, o homem que começara tudo, quem soltou o primeiro grito. "É nosso, pela mão de Romão." Foi como uma represa estourando. O grito de Bento foi seguido por centenas de outros. A fome, a raiva, a humilhação de anos explodiram numa onda de fúria catártica. A multidão avançou sobre os armazéns, arrombando as portas com machados e pedras. Mães choravam ao encontrar sacos de milho, homens gritavam ao descobrir barris de cachaça e carne seca. A Casa Grande foi invadida. O povo quebrou os móveis de luxo, rasgou as cortinas, levou a comida da despensa do coronel. Não era só fome, era vingança, era a libertação. Lampião observou a cena impassível. O caos tinha sua própria justiça. Ele se virou para Bento. "Tu, moleque, tu falou meu nome na hora errada,
mas tua coragem para me achar foi certa. Tira o violeiro daqui, leva ele para um curandeiro. Se ele viver, diga que o capitão pagou a dívida. Se ele morrer, diga que ele foi vingado com sangue. Ele assobiou, um som agudo que cortou o barulho do saque. O bando se reagrupou, disciplinado, os cavalos sendo trazidos. Os capangas restantes do coronel, que estavam rendidos e desarmados, tremiam num canto. Lampião os encarou. Sumam, desapareçam daqui. Se eu voltar a ouvir o nome de vocês nessas bandas, eu não vou cortar nada. Eu vou queimar o que sobrar. O coronel de vocês agora é só um pedaço de carne mudo. A quem vocês vão servir? Os homens correram, tropeçando, sumindo na noite. O bando montou. Lampião deu uma última olhada para a cena. A vila em festa, o povo tomando o que era seu, o coronel mudo e humilhado no chão do coreto, o sangue secando na poeira, e a rede com Romão, que estava sendo carregada com cuidado por Bento e Luzia para longe dali. Vamos embora, cabras, disse Lampião ajeitando o rifle. O sertão é grande e já tem mais injustiça esperando pela nossa resposta. E assim, sob os primeiros raios pálidos do sol, o bando de Virgulino Ferreira da Silva desapareceu na poeira vermelha, deixando para trás uma cidade sem lei, mas com justiça. Serra Queimada nunca mais foi a mesma. O coronel Antero viveu mais 12 anos, um fantasma mudo trancado no que sobrou de sua casa, alimentado como uma criança, um lembrete vivo do poder de Lampião. E Romão da Viola. Contra todas as expectativas, ele sobreviveu. A febre o deixou aleijado e fraco, mas vivo. Sem a mão direita, ele nunca mais tocou. Mas sua voz, que antes era só música, tornou-se a voz da lenda. Ele se tornou o maior cantador de causos da região. E sua maior história era a noite de São João em que o rei do cangaço desceu à terra, não para roubar, mas para vingar a mão de um violeiro. E no sertão, a partir daquele dia, mexer com artista virou pecado mortal.